Bom dia, amigo. Você que adotou um cãozinho ou um gato, recebeu todas as informações pertinentes à vermifugação? Você que tem um animal adulto, deve continuar vermifugando? Com que frequência deve ser feita essa vermifugação? Seu cão vem apresentando fezes amolecidas, com sangue ou muito distante do que é o normal, será que tem uma verminose atingindo seu amigo? Se eu não vermifugar meu animal, ele corre risco à saúde? E eu e meus familiares, corremos riscos também? Se você tem alguma dessas questões ou não respondeu alguma dessas questões, o vídeo de hoje promete te ajudar. Bem-vindos à Confraria Animal. Como nos outros vídeos, quem vem acompanhando o canal, a gente sempre começa falando um pouco do histórico do assunto que a gente vai tratar. E no caso das verminoses ou dos endoparasitas, foi possível observar o seguinte: em se tratando de humanos, nos primórdios, na pré-história, o humano era muito menos acometido por verminoses. Ele tinha um comportamento nômade, ou seja, ele explorava o território em que estava, fazendo caças ou coletas de vegetais, de frutas, e quando aquele recurso se extinguia ou ficava muito difícil, ele mudava de região. Com a agricultura e o advento da irrigação, solos até então não propícios à proliferação de vermes passaram a sê-los, assim como na criação de animais. Muitos animais, pelos dejetos dos animais e o contato direto do homem com isso, passou-se então a ter uma prevalência maior das doenças causadas por eles. A busca pelo progresso, pelo menos na Idade Antiga, levando a agricultura, a pecuária, trouxe consigo as verminoses. Mais próximo da atualidade, o progresso então foi no sentido da saúde pública, ou seja, combater esses tipos de males. E aí também é possível observar onde a civilização avançou, ou nos lugares mais urbanos, a prevalência de verminoses é menor, devido ao saneamento básico e às condições de higiene melhores. E essa preocupação com a saúde pública e com questão de higiene extrapola para os animais. Se você tem o cuidado em casa, consigo mesmo e com seus familiares, uma vez que você tem um cão e um gato, você vai estender a eles essa preocupação. Seja com a questão de higiene do seu ambiente, seja com a questão da vermifugação. Então vamos falar um pouco do que é mais comum do que acomete cães e gatos, ou das verminoses mais comuns. O que é importante a gente iniciar? A grande maioria delas são zoonoses. São doenças que atingem também o ser humano. Segundo, dentre todas elas, ou dentre a grande maioria delas, alguns sintomas são comuns. São eles: diarreias, mais brandas ou mais profusas, acompanhadas de sangue ou não, inapetência ou apetite reduzida, aquele pelo não muito brilhante ou com perda excessiva pode ser consequência de verminoses, as ascites, ou as famosas mais chamadas popularmente de barriga d'água, entre outras até mais severas, anemias brandas ou severas. Esses seriam os sintomas mais comuns ou que ocorrem com maior frequência. Agora, vamos tentar falar um pouquinho dos vermes mais importantes, ou de maior prevalência, ou mais perigosos, ou enfim, aqueles que a vermifugação correta do seu animal pode evitar. O primeiro deles é o tricúris. O tricúris é um verme que, quando adulto, é muito parecido com a popularmente conhecida lombriga, comprido, fino. É um verme que coloniza o intestino, causando, como já dito, essas diarreias, muitas vezes profusas, né? E também podendo ocasionar aquelas obstruções intestinais, então, que é uma zoonose, ou seja, pode ser pego por pessoas, por seres humanos, e causando a mesma doença que nos cães. Outro importante é o toxocara. O toxocara já é uma zoonose ainda mais perigosa. O que acontece com o toxocara? O ser humano é um hospedeiro acidental. Nos cães e gatos, ele tem um ciclo muito diferente do que nos humanos. O ciclo em cães e gatos, ele é assim: com a ingestão do ovo, a eclosão, as larvas vão migrar para o pulmão e o animal expele via respiratória. Ao expelir essas larvas, ele pode acontecer de ingeri-las. E aí sim, as larvas já num estádio mais avançado, elas passam a infectar o intestino, causando os problemas intestinais sérios. E a toxocara também em cães e gatos causa problemas respiratórios. Já no ser humano, ela ainda é mais perigosa. Ela pode migrar para o fígado. No fígado ela pode criar nódulos e aí podendo desenvolver até uma hepatite ou um problema hepático sério. E ainda ela pode migrar para o globo ocular. E migrando para o globo ocular,
ela pode causar o descolamento da retina. E o descolamento da retina vai ocasionar a perda da visão e é uma condição irreversível. Um verme muito perigoso na questão de zoonose toxocária. Dentro das classificações dos nematóides, ou seja, dos vermes redondos, está também o ancilóstoma, que, diferente dos outros, ele é causado não pela ingestão dos ovos, ou sim pela ingestão da larva, ou ainda a larva penetra pela pele do hospedeiro, cães e gatos, humanos também. No caso de cães e gatos, causando problemas intestinais. E no caso de humanos, a larva migrans cutânea. O que é isso? A larva penetra a pele, permanece na pele e vai traçando um caminho muito parecido com um desenho de um mapa. Daí o nome popular do bicho geográfico. Uma infecção assim que não tão perigosa quanto as outras, mas de um prurido, ou seja, uma coceira intensa, causando lesões sérias até de pele. Onde que é mais comum da pessoa pegar esse tipo de larva? Praias, onde pessoas passeiam com cães que não estejam protegidos ou corretamente vermifugados, praças, enfim, onde a pessoa tem geralmente contato com areia, mas não só por aí, pelo solo também é possível da pessoa pegar o ancilóstoma. Numa nova categoria, então, de vermes, nós temos os cestódios, ou os vermes planos. Dentro dessa categoria, em caso de cães e gatos, nós temos o dipilídeo, que é conhecido popularmente como a tênia canina. A larva do dipilídeo, ela está dentro da pulga, ela está hospedando a pulga, e o cão ou o gato, ao coçar, ele acaba ingerindo a pulga. E a pulga traz com ela a larva, então, do dipilídeo, que se desenvolve dentro do trato intestinal, formando vermes muito compridos e são segmentados, ou seja, são cheios de pedacinho. Como que você identifica isso na prática? É aquele cão que ao defecar, ele apresenta pedacinhos, ele tem uma estruturinha parecida com um caroço de abóbora. Então, esse não é uma zoonose, mas também tem um impacto grande na saúde do seu animal. Outro verme importante, que acomete os cães principalmente, mas gatos também, é a Dirofilaria, conhecendo como verme do coração. Ou seja, tem uma prevalência geográfica maior ou menor, mas que hoje em dia os protocolos de vermifugação já contemplam a proteção para a Dirofilaria. A Dirofilaria ela é transmitida por mosquitos, sendo que os principais, os do gênero Aedes e do gênero Culex, que você já deve ter ouvido falar, em se tratando de doenças humanas, como, por exemplo, a dengue, ou leishmaniose, que é doença de cães e é doença de pessoas também, humana, é zoonose também, ou ainda chikungunya, zika vírus. Esses mosquitos estão associados à transmissão de muitas doenças. Dentre elas, a Dirofilaria. Ao picar o animal, ele transmite a larva. Ao chegar ao coração, ela atinge o estágio adulto, problemas seríssimos cardiovasculares. Até algum tempo atrás, o cachorro, então, acometido por dirofilariose, ele estava condenado, vamos dizer assim. Porque os protocolos antigos diziam que com o tratamento para dirofilariose, você mataria os vermes e esses vermes mortos, então, ao circularem de novo, formariam um êmbolo e o animal morreria por embolia. Hoje já foram desenvolvidos tratamentos que são extremamente caros, muito cuidadosos e muito longos. Chegando à conclusão do que, independente da verminose que a gente comentou aqui, ou da doença que a gente colocou, é sempre mais fácil e sempre mais importante a profilaxia, ou seja, realizar a vermifugação corretamente para que o seu animal não adoeça, muito menos você ou um familiar seu. Prevenir é melhor do que remediar. Aqui na rotina da clínica atualmente, falando hoje, atualidade, ano de 2018, nós temos utilizado aqueles principalmente à base de praziquantel, pirantel, oxantel, febentel e ivermectina, com diferentes associações entre eles, com 2 ou com 3 ou 4 e quinta associado com ivermectina, enfim, com as mais diferentes associações, cada um específico para cada tipo de animal, ou muito principalmente pela fase do animal, filhote ou adulto. E a gente deve pensar o seguinte: o verme ele tem muitos estadios de desenvolvimento, ou muitas fases de desenvolvimento. Os protocolos têm que ser capazes de atingir essas fases. Portanto, a grande maioria dos protocolos, ou todos os protocolos, vocês vão observar que eles têm mais de uma dose. Para que você extermine aqueles vermes, então, da fase adulta ou das responsivas, para que eles possam se desenvolver mais adiante e na segunda dose você consiga exterminá-los por completo. Basicamente, falando em protocolo, primeiro falando em animais adultos. Na primeira pergunta, tem muito cliente que fala até quando deve ser feito ou não. Deve ser feito por toda a vida a vermifugação, para que ele esteja coberto por toda a vida.
Como deve ser feito? Uma dose de um desses medicamentos, que pode ser via comprimido ou via solução, uma dose no que seria chamado D0 e uma segunda dose 15 dias depois. No caso de filhotes, a partir do 15º dia de vida, no caso do cão, você pode fazer a primeira dose. E aí o intervalo igual no adulto, com 15 dias, tá? Nós aqui realizamos aos 15 dias, então com intervalo de 15 aos 30 dias, mais um intervalo de 15 aos 45 dias. Essa é a cobertura padrão. E aí você tem casos onde o desafio é maior, você pode, a partir dos 60 dias de vida, repetir algumas vezes. Mas isso é muito particular. No caso do gato, já é um pouco diferente. O gato, ao invés de iniciar aos 15 dias de vida, ele tem o início aos 30 dias de vida, e aí com o mesmo intervalo. 30, 45, 60. Certo? Estaria feita a cobertura. No caso da fêmea gestante, da futura mamãe, o que a gente deve fazer? Um protocolo à cobertura e um próximo já ao nascimento dos filhotes. Esses seriam os protocolos prescritos por aqui, os protocolos para animais sadios e que tenham esse controle desde o nascimento, com que se saiba a idade certinho, enfim. Resumindo, né? Nós já vimos que a vermifugação é muito importante. Grande maioria dos agentes, então, dos vermes, são zoonoses, ou seja, além de afetar o seu animalzinho, podendo levar ele até a óbito, ele pode afetar você e aos membros da sua família. A vermifugação, ela é muito barata de ser feita e ela é extremamente importante. O intervalo, ele é muito relacionado com o desafio, mas, geralmente, semestralmente, caso de animais adultos, né? Ou seja, 2 vezes por ano fazer a vermifugação. E em casos onde o desafio é muito grande, por exemplo, gatos que ficam muito na rua, tem um desafio maior pelo maior contato com outros animais. Cães de fazenda, por exemplo, cães de pastoreio, que tem muito contato com dejetos de outros animais. Então, nesses casos, você pode aumentar a frequência, fazendo trimestralmente, por exemplo, ou seja, a cada 3 meses. O animal bem vermifugado, ou com o protocolo em ordem, ele não oferece risco nenhum à sua saúde ou à saúde do seu familiar. Se o seu médico tem uma opinião diferente, mude de médico. E outra dica importante, ao adquirir um animal, escolha o criador que respeita os seus animais. O criador deve respeitar o seu animal e não achar que ele é uma máquina de fazer dinheiro. O criador que tem essa conduta, com certeza ele vai entregar para você um animal com todos esses protocolos feitos ou, dependendo da idade, que esteja no caminho correto desses protocolos para que o seu médico veterinário dê sequência. Não fazendo isso, muito provavelmente você vai ter um amiguinho doente em casa, que pode inclusive vir a óbito, como a gente já colocou, se não por isso, por outras doenças infecciosas. Se for adotar, a mesma coisa. Hoje a gente tem instituições maravilhosas, que é um trabalho árduo, trabalho nobre que desenvolve. Nós aqui temos orgulho de contribuir com isso, com essas associações, mas procure as associações também que fazem isso de forma correta, porque é muito comum, infelizmente, associações que às vezes não conseguem ou não têm o suporte financeiro para que os animais tenham as condutas corretas. Então você acaba adotando um animal e ele vai ter esse mesmo problema, vai chegar doente e tal. Procure a instituição que tem o apoio dos médicos veterinários, né? Se não tiver o dele, mas que as clínicas apoiem. Geralmente elas promovem as feirinhas de adoção, ou que nem nós aqui dentro da clínica a gente tem um espaço para que o animal que esteja à procura de um novo lar seja encontrado, e aí com toda a parte de vermifugação e vacinação em dia, tá ok, pessoal? Muito obrigado por nos assistirem, a gente fica muito feliz em contribuir, tanto com os nossos parceiros ou com o pessoal que está chegando agora no canal. É sempre um prazer enorme trazer informação. Se tiver dúvidas, se tiver algum contraponto do que a gente colocou, coloque nos comentários, traga, contribua com a gente, porque esse é um canal idealizado para isso, para trazer informação, para que você tenha um animal cada vez mais saudável, uma vida mais feliz. Obrigado de novo, pessoal. Nos visitem aqui, estamos aguardando a sua visita. É um prazer enorme para a gente, tá ok? Até a próxima semana.